O vídeo que você está prestes a assistir conta sobre a tragédia que decaiu sobre um grupo de jovens. Para eles, a maravilhosa viagem de carro no verão se tornou um pesadelo. Os eventos daquele dia levaram a descobrir um dos crimes mais bizarros nos arquivos da história americana: o massacre da Serra Elétrica. Oi, eu sou o Cowboy Buba, Cowboy Digital. Então eu decidi escrever um AU de My Little Pony no universo de Texas Chainsaw. E eu vou chamar isso assim, porque eu não quero usar a palavra com M, porque senão eu vou ter que me censurar o vídeo inteiro. Se você quiser saber mais sobre isso, assista esse vídeo aqui, ó. Para me preparar melhor, com todas as ferramentas que eu poderia usar de dentro desse universo, eu decidi estudá-lo, assistindo todos os filmes de Texas Chainsaw. E também, logicamente, eu vou ter que assistir mais My Little Pony também. Daí eu maratonei todos em dias muito próximos e vou falar minhas impressões aqui, diferenças de cada um, e é outro vídeo de eu falando de um hiperfoco maluco que eu tenho. É isso aí, galera. Esse é o tema do canal. Todos os filmes seguem uma estrutura básica com alguns elementos em comum que seriam tipo elementos-chave da história. E eu vou listar esses elementos também, que foram todos baseados nas repetições que eu vi. E eu também montei essa tabela do Excel aqui. Eu sou neurodivergente. Começamos por essa belezinha aqui, o filme original de 1974, que tem o nome de The Texas Chainsaw Massacre. O cara que criou esse universo, ele tem uma vasta lista de trabalhos e também trabalhou em alguns outros filmes da franquia. Uma coisa que ele destaca como inspiração para sua obra seria o serial killer desgraçado Ed Gein. Pera, essa música tá na vibe errada. Esse cara teria feito acessórios, vestimentas, decorações e peças de arte com partes das suas vítimas. E também se envolveu em vários roubos de tumbas. Ele começou assim, na verdade, antes de fazer o seu primeiro desvivimento. Além disso, esse vagabundo tinha várias questões de gênero, aparentemente. Ele fazia uma ritualização das peças que ele criava e tal. Também tem relatos de que ele dançava pelado na noite, sobre a luz da lua. E tudo isso, teoricamente, teria forte ligação com a relação da sua mãe, que era perturbadora desde a sua infância. No começo, o Ed Gein, ele era visto como o doidinho local, assim, sabe? Inofensivo. Portanto, ele até conseguia passar tempo com as crianças do local onde ele morava ali. Mas ele era muito zoado por ser um cara esquisitão, magrelinho. E quando ele começou a fazer os desvivimentos e o pessoal caiu a ficha, todo mundo ficou meio que surpreso. Pelo menos é isso que eu me lembro de ter ouvido em vários podcasts sobre o caso. Esse primeiro filme, ele é o único que cita essa questão dos roubos de lápide. Inclusive, esse é o start inicial para nosso grupo de adolescentes irem até essa cidade do Texas. Além disso, esse filme também tem outra grande similaridade com o resto da franquia, que é trazer no começo um textinho que vende o filme como um filme real. Tipo assim, uma documentação ou ficcionalização de uma história real. Mas não foi, não rolou. Então na história nós acompanhamos esse grupo de jovens que veio em uma propriedade da família deles e também checar como tava o túmulo do avô depois dessa série de roubos, né? Que eles acabam cruzando com um caroneiro tudo esquisito. Se perdem e acabam sendo vítimas da família do Leatherface. Que nesse filme não tem um sobrenome, não é nenhum sobrenome de família. Nos próximos eles começam a ser chamados de Sawyers e depois o nome muda novamente. No nosso grupo de jovens viajantes temos aqui a Sally, o Franklin, irmão dela, o Jerry, o Kirk e a Pam. Enquanto na família nós temos os personagens cozinheiro ou homem velho, que depois vai receber o nome de Drayton Sawyer ou Drayton Sawyer, mas eu tenho quase certeza que nesse filme ele não recebe nenhum nome. Fora ele, a gente tem também o caroneiro, o Leatherface e o vovô. Nesse filme a gente também tem a avó, que tá representada ali na foto ali atrás, só que ela não tem relevância nenhuma, ela é tipo só um prop, e eu não sei porque ela saiu na foto de família, mas tudo bem, tá aí a avó. Inclusive, ela vai aparecer no filme 2 também e permanece sem relevância. Por isso que eu nem coloquei ela no chart do Excel. Uma coisa que eu notei que eu não sabia é que o cozinheiro, nesse primeiro filme, ele tenta avisar os caras antes deles irem cair nas graças da família, né? Ele fala umas 2 vezes, tipo, vocês não vão querer se meter com essa casa velha, não. Essas garotas aí, elas não vão querer ficar numa casa velha, é melhor vocês darem meia volta. E mais tarde, o caroneiro dá a entender que o cozinheiro realmente não gosta desse esquema deles mandarem os outros de Vasco. Mas ele meio que aceita porque eles têm que ter alguma forma de conseguir carne. E tudo isso teria começado com o vovô, que era um exímio desvivente. E também
ex-trabalhador de abatedouro. O tema abatedouro vai aparecer também em vários outros filmes. Nesse filme, então, a nossa Final Girl, que é o termo dado para a garota que sobrevive no final dos filmes, é a Sally, a irmã do Frank. E por falar no Franklin, ele é um personagem meio esquisito. Ele é um tanto bobo e parece ser aquele personagem paspalhão que serve de alívio cômico. E também acaba dificultando a dinâmica do grupo, que só piora o estado deles. O diferencial aqui é que ele é um personagem cadeirante, o que traz um pouco de diversidade para essa franquia que não tem muita diversidade, não mesmo. Mas isso é compreensível devido ao seu ano de produção, e também o Texas não é conhecido por ser um estado muito inclusivo. Um dos pontos negativos desse filme é que ele tem algumas cenas muito longas que podiam ser facilmente editadinhas, né? Mas, novamente, pode ser o estilo da época ou a técnica de edição, sei lá. Poderia também ser uma falta de recursos da época ou uma coisa que eles decidiram fazer ativamente para deixar as coisas mais aflitivas. Nesse filme também tem uma diferença que é notável. Os integrantes do grupo, eles vão de Vasco muito rápido e logo só sobra Sally. Nos outros filmes eles dão uma alongada, né? Tipo, vai caçando os carinhas do grupo de forma mais demorada para desenvolver melhor o filme. Sabendo que a maioria dos jovens já não é sobrevivente na metade do filme, vira uma questão de saber se a Sally vai se dar bem ou não. E as cenas de perseguição também são bem longas, mas isso vai se repetir ao longo dos outros filmes. A trilha sonora desse aqui ela é bem experimental, com os efeitos diferentes, muita gritaria e muito som de serra, o que é bem legal. Além disso, eu acho que todo mundo sabe, mas eu vou falar mesmo assim, a serra massas da serra não é uma serra elétrica, é uma motosserra. Se ela fosse uma serra elétrica, ela teria que estar conectada a uma rede elétrica. Então o cabra ia ter que andar com uma extensão no bolso. E por falar nela, eu senti um empecilho técnico aqui, que o cara que estava interpretando o Leatherface, ele tinha muito cuidado ao manusear essa serra, né? Dá pra ver que ele desacelera o movimento quando vai golpear alguém, ou talvez ela só é muito pesada e acaba deixando ele mais lento. Lembram-se que eu falei que o Ed Gein era com certeza uma pessoa queer, ou uma pessoa com questões de gênero, ou uma pessoa gênero não conformativa? Nesse filme, o Leatherface é muito queer. E ele fica dando uns gritinhos assim que parecem os bichinhos de Animal Crossing. Fica um pouco engraçado, mas o bicho é tão tenso que você não sabe se ri ou se cabe nas calças. Ele chega a usar maquiagem, peruca, roupas mais femininas e mais masculinas também, dependendo do momento. E ele parece ter todo um jeitinho, não sei, eu gosto muito desse. Ouso dizer que talvez deixar ele queer também fosse um gatilho de humor, tipo pra ele ficar engraçado. Mas eu não vou entrar nesse mérito porque seria uma puta problematização. Mas se alguém quiser falar sobre nos comentários, fique à vontade. Mas o que quer dizer queer, cowboy, boiola, boy? Queer é um termo guarda-chuva que começou sendo pejorativo, mas hoje ele é identitário, que significa que é uma pessoa não cisnormativa, que tem um jeito de se expressar, vestir ou se comportar diferente do que era esperado dela seguindo o padrão. Ele também pode ser usado para descrever uma pessoa que não é hétera e é alguma coisa dentre as várias opções que tem. Espero ter ajudado. Também preciso fazer uma anotação de que existe uma leve sexualização das personagens aqui, só que estamos nos anos 70. É bem comedida pra época. Poderia ser muito pior. E antes de continuar, eu quero fazer outro levantamento de que essa franquia sempre foi uma das minhas favoritas e eu gostava muito do fato dela nunca abordar SA, que é isso aí que tá na tela. Que foi uma coisa bem abordada nas franquias próximas a essa, como The Hills Have Eyes ou Quadrilha de Sádicos, A Última Casa à Esquerda, várias coisas dessa vibe da época. E eu estava enganado. Lá pra frente a gente vai ver que esse tema aparece sim. Pode-se dizer que recentemente lançou um jogo, né, do Texas Chainsaw, e a casa do primeiro filme e o cenário, num geral, é impressionantemente parecido com o do jogo. Ele é, tipo, muito fiel mesmo. Se você gosta da franquia e nunca viu o jogo, vale a pena assistir uma gameplay ou comprar o jogo, né? Eu só não comprei porque eu não consigo me adaptar a esse tipo de gameplay. E eu já tomei nota raqueta quando eu comprei Dead by Daylight e não consegui jogar esse cacete. Eu só comprei porque eu queria jogar de Pyramid Head, mas eu não consigo jogar esse jogo. Eu também adoraria fazer um vídeo sobre esse jogo se algum dia eu chegar a comprar, mas infelizmente agora não vai estar dando porque tá sem conto. O meu veredito final sobre esse filme é que ele é muito bom. Eu
Gostaria muito de ver uma reedição do filme, mas talvez estragasse. Mas o jeito que ele tá in natura, assim, já é bom pra caralho. E ele tem um local especial nessa lista, porque ele foi o que iniciou tudo. Uma das franquias que eu mais gosto. Eu gosto muito dessa franquia, puta que pariu. E analisando a minha tabela, esse filme, então, ele conta com o personagem cadeirante, 4 pessoas na família, 5 jovens. Ele aborda os temas açougue, artigos de osso. E também tem o Leatherface mais queer da franquia, o que é muito bom. O Leatherface não tem nome, o que é um pouco triste. A gente tem a presença do caroneiro, a sexualização dá pra tancar. O jantar em família é uma das cenas mais icônicas da série. E a gente tem o icônico vovô também, que é um personagem muito zica. Eu não sei porque eles apagaram o velho depois, mas eu gostava muito dele, gostaria de ver ele mais desenvolvido e gostei que eles trouxeram ele no jogo. E a nossa Final Girl, a Sally, eu acho ela até que massa, não sei, eu acho ela bem. Sobre a Sally como Final Girl, eu acredito que ela entrega o que se propõe boa. Agora vamos pro segundo filme que eu nunca tinha assistido antes. Ele se chama The Texas Chainsaw Massacre 2 e ele é de 1968, praticamente 10 anos depois. Esse filme trazia uma pegada ainda mais cômica e ele sai um pouco do formato do resto da série. Primeira coisa que eu tenho que ressaltar é que toca Gugu Monkey, a música do baile da Wandinha, e eu me senti muito jovem nesse momento porque eu só conhecia essa música da Wandinha, do TikTok, sei lá, e então foi revigorante. A música principal da trilha desse filme se parece muito com a música tema do filme Psicose, que é muito bom também. Diferente do primeiro, esse aqui demora um pouco para engajar e eu tive vontade de desistir de assistir algumas vezes. A personagem Stretch carrega bastante o filme nas costas. Basicamente, a Stretch, então, ela é uma radialista e ela presencia um misterioso via áudio quando alguns jovens ligam pra trollar ela na rádio e acabam indo de Vasco. Outro personagem importante nessa trama é o Tenente Lefty, ou esquerdista, que é parente da Sally e do Franklin, do primeiro filme. Ele meio que tá interessado em investigar uma série de assassinos que aparecem, que estão ocorrendo por todo o estado e não parecem ter nenhuma conexão além do uso de serra elétrica. Nesse filme, além de não ter o habitual grupo de jovens, a família também tá diferente. O Leatherface agora tem o nome Bubba, que é como eu gosto de chamar ele. O cozinheiro agora ele recebeu o nome de Drayton, como eu falei pra vocês, e também a gente tem o Chop Top, que é um cara completamente maluco. Ele meio que substitui o papel do caroneiro como o cara doidão que fica incitando briga. E eu gostava mais do caroneiro, mas o Chop Top ele realmente é um personagem bem interessante. E dá pra se dizer então que cronologicamente a Stretch se torna a primeira vítima a ser poupada pelo Leatherface, por 2 motivos. E um deles é que eles têm um momento meio tensão sexual ali. E é bem esquisito, a maioria das pessoas comenta que ficou super desconfortável, eu incluso. Ou talvez é porque ela não parecia ter nojo da aparência do Bubba à primeira vista. Então vira um rolê meio Bela e a Fera, mas posteriormente ele parece que vai ajudar a Pob a fugir da carniça onde ela tá presa. Só que ele bota uma máscara de pele nela, um chapéu e meio que usa ela como uma boneca. E eles dão uma dançadinha que é bem esquisita. No filme 1, a família Sawyer tinha um esquema de vender churrasco com as carnes das vítimas. Nesse filme aqui não muda muito, eles continuam servindo comida feita por carne humana, mas para outras pessoas. Lembra um pouco Sweeney Todd, o musical. E se vocês quiserem outra referência de True Crime, também tem Os Canibais de Garanhuns. Um caso muito interessante, real e perturbador pra cacete. Sério, esse caso tem tantos detalhes esquisitos que parece até um filme. Falando sobre o Bubba, né, o Leatherface desse filme, pra mim ele perde muito o brilho, véi. Ele vira só um brutamontes maluco. Ele não faz trocas de roupa, ele não troca de máscara. Ele fica lá só sendo um chato do cacete. Esse filme também tem mortes um pouco mais sem graça e um timing meio ruim. No final do filme também dá a entender que todos os integrantes da família foram de Vasco, então eu fiquei curioso pra saber, como será a família do próximo filme? Pelo menos a maquiagem do vovô melhorou bastante. Analisando agora a tabela desse aqui, a gente tem 0 cadeirantes, família continua com 4 integrantes, a gente não tem o grupo de jovens, é só a Stretch e o cara. A gente ainda tem o tema açougue e o tema artigos de ossos, muitos artigos de ossos. Tipo assim, o ambiente desse filme é bem interessante, tem várias locações.
O que tira a gente daquela imersão da casinha esquisita, né? A gente tem zero elementos queer aqui, infelizmente, mas o Buba tem o melhor nome, não tem caroneiro também, porque não tem estrada. A sexualização ocorre e todo mundo odiou, geral achou paia. A gente tem a cena do jantar em família, que é mais interessante nesse filme do que no primeiro, ouso dizer. A gente também tem o vovô. E a final girl desse filme é a Stretch, e eu não sei se eu gosto dela. Ela é um pouquinho chata. Na visão geral, esse foi um dos filmes que eu menos gostei da franquia toda, mas ele tem os seus momentos de brilho, só que no geral ele é um filme meio chato mesmo. O final também não entrega nada, é bem. Ah, sei lá, eu não gostei muito desse não. Vamos para o próximo, que se chama Leatherface Texas Chainsaw Massa 3 de 1990. Estamos nos anos 90 agora, hein? Esse filme começa novamente com aquele textão na tela e tal, que nos diz que o nome do Leatherface na verdade era W.E. Sawyer. Ou pelo menos esse foi o cara que foi culpado por todos os crimes dele. O Leatherface seria o alter ego desse maluco quando ele vestia a máscara de pele. Mas mesmo assim, no final do textinho, eles levantam a hipótese de que esse cara pode não ser o real Leatherface e que ele continuaria solta por aí. Esse filme também começa com uma sequência bem legal do cara fazendo a máscara. Estilisticamente, esse filme tem todo aquele charme de filmes dos anos 90, com várias tomadas interessantes também. Foi uma grande surpresa esse daqui, eu gostei pra caralho. Ele também conta com o Viggo Mortensen, aquele homem lá do Senhor dos Anéis, que tá numa skin de cowboy aqui muito boa. Ele é bonitinho. E aqui também a gente tem uma quebra de tabu gigantesca. Primeiro personagem não branco relevante pra história, que é o Benny, um survivalista. Survivalistas são aquelas pessoas que gostam de se submeter a situações extremas onde elas tenham que sobreviver com poucos recursos. E também nesse aqui a gente só tem 2 jovens no grupo de jovens que acabam trombando com o Benny. Eu achei uma ideia muito inteligente colocar um especialista em sobrevivência para tentar escapar da família Sawyer. Aqui eles mantêm o sobrenome Sawyer por falar nisso também. Tem uma referência da Sally no meio do filme que dá um easter egg bem bonitinho e é com certeza bem refrescante ver esse depois do filme 2 que foi uma bomba. Também tem uma referência aqui do segundo filme, quando o Tex, que é o personagem do Viggo, entrega uma serra onde tem a frase gravada na lâmina: "A serra em família". O Drayton fala isso pro Bubba no filme 2. Ele fala alguma coisa tipo assim: ah, relacionamentos são relacionamentos, mas a serra é família. E aqui, mesmo que a gente não tenha o nosso menino Bubba queer como antes, o personagem do Viggo, Tex, ele aparece com as unhas pintadas do mais absoluto Neida, que foi um toque bem legal, mas eu não sei pra que serviu, mas é legal. Além disso, o Tex também utiliza nome social, tipo, o nome dele não é Tex, mas ele pede pro irmão dele chamar ele de Tex. E o irmão dele, que é esse outro carinha aqui, ele usa um brinco. Lacração no mundo dos games. Outra coisa interessante é que boa parte da família Sawyer tem modificações corporais, o que eu achei foda. Eu não sei porque não repetiram isso nos próximos filmes, mas eu achei muito legal, tanto visualmente como pra ser adicionado à família. Com certeza eu vou usar isso no meu AU. Eu sei que eu tô gostando bastante desse filme, falando bem dele e tal, mas teve um certo ponto em que me deixou um pouco desapontado. Aparentemente, essa menininha fofa que aparece aqui é filha do Leatherface. Nossa final girl, a Michelle, depois de ser capturada pela família, o Tex fala pra ela, enquanto ela tá presa, que talvez fosse bom deixar o Junior, que é o Leatherface, brincar com ela um pouco, porque, nossa, ele faz os bebês mais fofos do mundo. O que fizeram com o nosso menino? O que tá acontecendo? Pra completar essa nojeira ainda, a mãe dele tem um comentário ainda mais estranho. Ela diz: ele gosta de partes privadas. Nós sabemos o que fazer com elas. Eu cortei as minhas próprias anos atrás e também tomei conta das do papai. Que seria o vô, né? Ela basicamente implicou que existem relações de incesto na família Sawyer. E depois disso, dessa ameaça, né, sobre as partes, o Tic, que é o cara do Benquinho, ele fala pra Michelle que logo vai ser a vez dela, completamente aterrorizante. E eu acredito que essa parte que a mãe fala seja uma referência ao próprio Ed Gein, o cara que inspirou o Leatherface. Porque esse filho da puta aparentemente tinha uma coleção de partes privadas que ele guardou. Inclusive a da mãe dele, que foi colocada numa caixa especial e ele pintou de ouro. Ainda chocado com esse rolê, eu decidi pesquisar sobre essa personagem da mãe na wiki Texas Chainsaw.
E aqui diz que todos os filhos teriam sido concebidos com relações forçadas com o vovô, né? Todo velho. E provavelmente isso daí eles tiraram daquela lenda urbana de que as famílias do Texas teriam, né, vários casos de incesto. Falando sobre a Michelle, eu acho que ela se prova ser uma das melhores ou a melhor Final Girl, na minha opinião, no quesito de sobrevivência. Ela se vira bem. Na visão geral, então, eu gostei bastante desse filme, tirando essa cena que eu achei que deu uma manchada no nome da família Sawyer. Mas esse, com certeza, é o meu Leatherface menos favorito da lista. Se tirasse esse aqui e botasse o Leatherface queerzão antigo, seria o filme perfeito. E vamos para o Excel. A gente novamente tem um personagem cadeirante, que é a mamãe lá. A família dessa vez tem 7 integrantes. A maior família até agora. A gente tem apenas 2 jovens, que é a menor quantidade de jovens, se você não contar o 0 do outro filme. Novamente o assunto do açougue, os artigos de ossos, alguma coisinha queer, mas não se trata do Leatherface. Aqui ele tem o pior nome, que é Júnior. Você teria medo de um cara chamado Júnior? A gente tem caroneiros, legal. A gente tem sexualização foda, mas vai ter piores lá pra frente. O jantar em família é sempre uma cena muito boa. A gente também tem o vovô, que acabou de ficar 10 mil vezes pior. E a Final Girl, Michelle, que eu acho que é uma das melhores, se não a melhor. Vamos para o próximo, que é o Next Generation. Com certeza o filme mais esquisito da lista, de 1994. Gente, o que é essa capa? O quê? Por um momento eu achei que eu tava vendo um Xavier Vidros. Esse com certeza parece ser o filme mais questionável da lista. Novamente a gente tem aquele textinho inicial onde diz que ninguém nunca foi detido pelos crimes da família de Cani. Mas pera aí, no filme passado eles falaram que o tal do W.E. tinha sido sim, então o que tá acontecendo? Que era provavelmente o pai do Leatherface, Júnior, teria sido pego e até ido de Vasco. Então o Júnior teria assumido o alter ego do pai colocando a máscara. Mas eles não provam isso no filme de maneira nenhuma. E para deixar mais confuso, a gente tem um cara aqui chamado Walter Edwards, ou Walter Edwards, que seria exatamente W.E. No filme anterior a gente tinha o Aragorn, agora a gente tem o Matthew McConaughey e a Roxy do filme Chicago e também do Diário de Bridget Jones, não sei, nunca vi esse, mas é a Renée Zellweger. E eu não tenho um padrão aqui que o Leatherface quase sempre é um desconhecido ou um iniciante, porque o papel é bem simples e você nem mostra o rosto. Esse título Nova Geração ele é um pouco estranho, mas ele tem também um título alternativo que seria O Retorno, que faz mais sentido. Porque ele realmente retorna às raízes, mostrando o Leatherface mais confuso, com vozinha fina de Animal Crossing, e eles também voltam a alguns rituais do Cabra de Matar, que é o freezer e os ganchos. Tem outra referência engraçadinha aqui. No filme anterior, o Benny sugere pro Tex: porque vocês não comem pizza em vez de gente. E nesse filme aqui eles realmente vão comer pizza. E também a Sally lá do primeiro filme supostamente aparece no final desse aqui no hospital e ela nem diz nada, ela só aparece lá. E depois de 2 tenebrosos Leatherfaces tarados, esquisitos, a gente tem um ícone queer novamente, que ele faz troca de trajes. Ele usa maquiagem, ele usa prótese de silicone. E isso me fez lembrar daquela época que o YouTube começou a pipocar um monte de vídeos de gente investigando o submundo das pessoas que usam roupa de borracha. Vocês já viram isso? Era bem esquisito. O Wilmer, o personagem do Matthew Maçonaria, ele é muito bom. Ele realmente dá medo e é muito maluco e ele tem um tipo de perna esquisita, tipo, com uma máquina esquisita que é controlada por controle remoto. Eu nunca vi uma porra dessa, mas achei muito legal. Aqui a gente não tem tanto a questão do canibalismo forte na família, mas sim uma outra loucura que lembra muito as pataquadas da Murkoff nos jogos da franquia Outlast, que eu gosto pra caralho, misturada com a ideia do filme Martyrs. Vocês já viram Martyrs? Mas enfim, 2 homens engravatados aparecem na porta do Wilmer para fiscalizar as atividades da família, que deveriam estar proporcionando uma experiência de terror para as outras pessoas. E esse cara, ele parece ser o chefe do Wilmer, e ele tem umas alterações corporais esquisitas que lembra aqueles caras do Hellraiser. Ele faz umas feiuras com a coitada da Jenny, e é isso. É meio gratuito. Preciso pontuar também que de todos os filmes, essa aqui é a pior casa. Ela é muito bagunçada, feia, esquisita, nojenta, não dá pra entender nada que tá acontecendo.
Parece a casa do filme Gulmo, mas talvez isso seja um pouquinho mais realista para uma família tão disfuncional. Para mim, a melhor casa de todas é a casa do filme 1 ou a casa do filme de 2003, que eu vou falar lá pra frente. O final desse aqui é o pior final, eu acredito. Ele é muito ruim mesmo, consegue ser pior do que o do segundo filme. Aparece um avião e uma minivan para ajudar a Final Girl, que é a Jenny, e isso não é suficiente. Os caras dos Illuminati masoquista também aparecem pra salvar ela, servindo de Uber pra Jill. E a questão da perna do Wilmer ser controlada por controle remoto é utilizada umas 3 vezes pra essa garota fugir. Esse filme aqui supostamente teria uma sequência não oficial chamada de Butch Boy, mas eu não vi pra não acabar perdendo mais tempo ainda, e já tinha coisa demais nesse vídeo aqui. O meu veredito final sobre esse aqui é que ele é com certeza um dos filmes já feitos, ele é bem estranho, tem umas cenas meio forçadas, mas não é o pior e nem o melhor, com certeza. E esse é o último filme da primeira trilogia de quadrologia, que eu acabei colocando nessa ordem aqui dos que eu mais gostei. Então, eu gostei mais do primeiro, em segundo lugar o terceiro filme, em terceiro lugar o Nova Geração e em último lugar o segundo filme. Agora indo pra tabela, esse aqui a gente não tem nenhum personagem cadeirante, a família são 4 pessoas, são também 4 jovens, um mais insuportável que o outro, só a Jenny que salva mesmo. Os personagens dessa família também são um pouco apagados, tipo, o Wilmer é legal, a Darla é legal, mas o outro carinha, o W.E., ele é simplesmente foda-se, sabe? Ele não tem muita coisa a adicionar, não. Também tiraram o principal elemento da franquia, que é esse bagulho do açougue, e botaram esse negócio Illuminati aí que não faz sentido nenhum. Os artigos de osso estão presentes sim, mas a casa é tão bagunçada que nem dá pra ver direito. Voltamos à representatividade queer. Esse aqui eu acho que é o mais queer de todos, mas é um queer meio sem propósito, não sei dizer. O Leatherface aqui, infelizmente, não tem nome. Não temos nada de caroneiro. Tem uma sexualização, sim, muito por parte do Wilmer, que é meio esquisitão. A gente tem a cena do jantar em família, que é uma das piores, eu acho, de todos os outros. E o vovô tá aqui mais ou menos, talvez. A Jenny é uma boa Final Girl, eu gosto dela. Ela é uma personagem bem carismática, mas ela toma umas voltas que você fica meio puto. A partir de agora, a gente só tem remakes e prequels. Prequel é tipo uma sequência, uma sequência só que veio antes. E a gente vai então agora analisar o filme de 2003, o meu favorito, que se chama The Texas Chainsaw Massacre de novo. E a gente tem a belíssima da Jessica Biel como Final Girl. Meu Deus, que mulher boa, que mulher bem feita. O sobrenome da família não é mais Sawyer, mas Hewitt, por algum motivo, não sei porquê. Já que Sawyer é simplesmente o sobrenome perfeito, ele literalmente significa serrador ou lenhador, e vem da mesma leva dos nomes americanos de profissões, como Taylor, Carpenter, Miller e Smith. E esse filme inacreditavelmente começa com a música mais óbvia do mundo pra começar um filme desse, que é a fodendo Sweet Home Alabama. Como ele poderia ser ruim? Como? O subplot do filme anterior era a conspiração e a ideia de transcender através da dor. E o subplot desse aqui é maconha. Pode falar isso no YouTube? A eliminação dos cabras desse grupo aqui, ela é quase ritualística. Elas são muito bem elaboradas. E também demora mais pro cara ir pegando cada parte do grupo, similar ao que acontece no filme 3, mas bem diferenciado. E também aqui a gente tem o primeiro face reveal do Leatherface, que dá a entender que ele teve algum tipo de doença ou infecção no rosto, já que ele parece o Undead de Fallout. E a Erin, a nossa Final Girl, ou Erin, encontra 2 velhinhas, ou 2 senhoras, vivendo tranquilamente num trailer, e elas acabam contando esse rolê, né, da cara do moleque, se referem a ele como um garoto doce, que nunca faria mal a ninguém, muito reservado, e ele teve esse tipo de doença de pele na infância. Esse remake é excelente, mano, ele é muito bom e eu sei que muita gente da minha idade conhece esse como sendo o seu clássico pessoal, né? Ele é fiel ao original, apresenta todos os elementos do filme, né? E o papel dele é apresentar o filme às novas gerações. E ele cumpre muito bem esse papel. A Erin também é uma Final Girl muito boa, porque além de se salvar, ela também leva um bebê de brinde, foda-se.
Esse filme ele tem um lugar muito especial na minha memória. Sou um pouco parcial pra julgar ele, mas ele é muito bom, confia. E a gente também tem aqui um cadeirante novamente, né? O Monty, que é um personagem completamente nojento, perturbado, fudido. A família volta a ter 7 integrantes, que seria a mãe, o polícia, o Monty, a criança, as mulheres do trailer e o menino Thomas. Agora o Leatherface se chama Thomas Turbo. A gente também tem aqui 5 jovens. Os jovens até que são interessantes, sei lá, eles são... essa menina aqui, ela é muito fofa e a Jessica Biel é perfeita. A gente também tem o açougue, inclusive tem uma cena de perseguição no açougue nojentaça. Temos muitos artigos de ósseos também, infelizmente nenhuma representação queer, mas tudo bem. A gente tem o elemento do caroneiro de volta, o que é muito interessante. Tem alguma sexualização sim, até porque calça, cintura baixa. A cena do jantar em família, que ela é um pouco mais desconstruída, mas ainda tem. Não tem o vovô, aqui o velho foi de Vasco, ele só vai aparecer de novo no filme de 2017, que não é muito bom. E eu diria que a Erin é uma das melhores Final Girls também. Michelle em primeiro, a Erin em segundo, depois a Sally das melhores. O próximo filme supostamente é uma prequel desse daqui. The Texas Chainsaw Massacre The Beginning, o começo. E esse filme já começa estranho, cagando no pau. Que aparentemente a mãe biológica do Leatherface, o Thomas, é uma mulher chamada Sloane. Ele não tem nada a ver com a família Sawyer. No filme 3, ele seria filho da Anne Sawyer, que é aquela mulher da cadeira de roda. Mas nessa linha do tempo aqui, eles nem são Sawyer, eles são Hewitt. E o garoto Thomas, ele teria sido adotado, então, pela Luda May, que é a mamãe da família no filme anterior. E ele teria nascido no açougue. Isso aqui eu achei interessante. Nessa linha do tempo, vocês se lembram que a gente teve o face reveal do Thomas? Ele não teria sido causado por uma doença de pele, mas sim ele nasceu deformado. Que eu chuto, faço uma teoria aqui de que teria sido porque a mãe dele era alcoólatra. O chefe dela menciona isso. Bebida alcoólica na gravidez, eu tenho quase certeza que pode sim deformar o feto. E nos créditos iniciais desse filme, a gente tem algumas informações sobre o Thomas. Ele parece ter muita vergonha do rosto dele e ter tendências a automute. Podem ser observadas em outros membros da família em outros filmes da franquia. E parece que lá pelos 9 anos ele começou a desenvolver a vontade e interesse em animais abatidos. Havaianos. Na saga antiga, tudo começava quando os trabalhadores do abatedouro local tiveram que lidar com a automatização do trabalho que dava cabo dos gados, né? Dentre eles o vovô Sawyer. E os personagens enfatizam que ele era ótimo nesse tipo de abate, utilizando um martelo, né? E esse é realmente o método usado em abatedouros antigamente. Hoje em dia ele é visto como ineficaz, estraga carne, faz muito sangue, ele não é bom para a indústria da carne. Na veterinária, além de aprender sobre como cuidar dos animais, a gente também tem que aprender diferentes formas de abate de inúmeras espécies. O que faz com que muita gente perca o gosto pelo curso de veterinária, porque são duas ideias bastante conflitantes. Eu, por exemplo, odiava essas aulas de abate e isso mudou muito a minha relação com a comida, para sempre. Enfim, toda essa situação acabou levando a família Sawyer a dar um jeitinho para conseguir carne e possivelmente o vovô começa com esse ciclo de loucura da família que perdurou por gerações, como pudemos ver no filme 3. Eu queria muito saber o que aconteceu com aquela garotinha. Eu assistiria um spin-off só contando a história da menina, da criança. Eu assistiria qualquer coisa sobre Texas Chainsaw, pra falar a verdade. Eu tô fazendo o meu máximo pra ser imparcial aqui. Já nessa saga nova, o que acontece é que o abatedouro e a cidade faliram e geral foi embora, menos os Hewitt. Inclusive, o Thomas, ele chegou a trabalhar nesse mesmo abatedouro onde ele nasceu e onde a sua mãe foi de base, até o seu último dia de fechar as portas, onde ele surtou e deu cabo dos donos. Foi nesse momento que o Charlie, o tiozinho que é da polícia, ele vira a polícia, ele decide que a família vai obter o sustento de outra maneira agora, ele meio que é o chefe da família. Nesse esquema de que eles vão mandando a galera de Vasco catando seus pertences e utilizando inclusive outras peças do corpo, que não sejam só a carne. Esse é de longe o filme mais psicofóbico de toda a lista. Eles usam a R-word trocentas vezes, mas é bonitinho ver que a família Hewitt defende o seu garotão esquisito
dizendo que ele é apenas incompreendido várias vezes. Eles passam pano mesmo, eles passam pano forte, aqui é a família, a Serra é a família. Eu gosto de como eles contam a origem desse cabra que é o irmão adotivo do Leatherface, né, o Charlie, porque assistindo o filme anterior fica claro como o dia que ele não teria capacidade de desempenhar essa função. Não que a polícia leve isso muito a sério, mas ele só roubou o cargo de um cara aleatório dando cabo do policial local. Ninguém investigou. Vocês se lembram do survivalista do filme 3? Dessa vez, o cara que a gente tem contra a família Hewitt é um soldado. Um soldado que tava, na verdade, doidinho pra voltar pro Vietnã pra servir. Esse é de longe o meu grupo de jovens menos favorito. Eles são todos insuportáveis. Os do filme Nova Geração também são insuportáveis, mas as garotas até que são legais. Agora, nesse aqui é todo mundo insuportável, parelho. Inclusive a Final Girl, que eu acho que é a pior de todas. A gente também descobre mais sobre o personagem do tio Monty, o cadeirante do remake, que antigamente ele tinha um guincho para puxar carros das vítimas, assim como o personagem Wilmer do McConaughey. Nesse caso, o Monty toma um tiro na perna e daí o Charlie ordena que o Thomas corte as suas duas pernas por razões de equilíbrio. Esse cara não bate muito bem. Assim como na maioria dos filmes que abordam o canibalismo, exemplo, Hostel, algum dos personagens menciona que isso já foi praticado em outra situação extrema, para dizer que isso poderia ser uma prática mais aceita. Nesse caso, o Charlie cita a Guerra do Coreia. Outra coisa que eu tenho que dizer é que a Luda May, a figura matriarca desse filme, ela é muito inferior comparado a Anne Sawyer, a mulher lá da voz de robô. A Anne é muito mais foda. No final, a gente tem uma surpresinha. Esse é o primeiro filme em que todo mundo vai de base pareio, não há sobreviventes, e isso vai se repetir lá pra frente. Devo dizer que isso foi uma surpresa até que agradável, porque eu meio que não esperava. Esse filme, então, numa visão geral, é até bonzinho, mas o anterior é bem melhor. Porque geralmente acontece isso, né? Serviu sim pra dar uma contextualização maior dos personagens, com esse pano de fundo de um novo Massassas. Eu acho que o maior problema desse filme daqui é que eu não gosto muito dos personagens, como eu falei. Eles são meio foda-se pra mim. Eu queria mesmo que eles focassem mais ainda na família, porque a gente não sabe muito sobre o Thomas aqui, sei lá. A gente sabe sobre o passado, mas não sobre o que ele acha de todo esse rolê. A única personagem com quem eu senti um pouquinho de empatia é a loirinha, que literalmente vai ser a personagem que mais sofre nesse rolê. E é nesse filme aqui que acontece uma cena de SA. Ela não é tão explícita, graças a Deus, mas é explícita. Tipo assim, você vê o que acontece, não é só citado como nos outros filmes. O que me deixou um pouco triste, eu realmente não esperava, eu fiquei, não é possível que fizeram isso com a minha série. Mas fizeram. Enfim, analisando a nossa tabela dessa vez, a gente tem um monte novamente como cadeirante, a gente tem 5 integrantes na família, 4 jovens, o açougue é abordado, os artigos de ossos são abordados. A gente não tem nada de queer nesse filme. O Thomas ainda chama Thomas, que eu também acho que é um nomezinho bem fraco para um vilão desse gênero. A gente não tem caroneiro, a sexualização foi pro caralho ao extremo. A gente tem a cena do jantar, que é legal até, eu gosto dessa cena. E a gente não tem menção do vovô, que poderia ser muito legal para esse filme referencial antigo, né? Não sei porque que eles não fizeram isso. E a Chrissy, que seria a nossa Final Girl, vai de Jean. O próximo filme é o Texas Chainsaw 3D, de 2013, e esse filme era muito melhor na minha cabeça, e quando eu revi estragou. Inclusive, eu acho que eu até tinha indicado ele no canal, eu retiro a indicação, foda-se. Esse também é o fim da cronologia dos Hewitt, porque o próximo filme, o 3D, ele age como uma continuação da timeline antiga, onde tinha o Drayton. Só que aqui, aparentemente, o Bubba se chama Jedediah e ele é filho do Drayton, sendo que nos antigos eles eram irmãos. Fica mais absurdo quanto mais você pensa nisso, então só aceita. O mais foda é que o Drayton dos filmes antigos, ele tinha um jeito muito específico de falar e ele repetia as coisas com uma entonação muito específica. Ele falava assim, como se fosse um pastor. E no remake não tem isso. Mas eles acharam um cara até que parecidinho com ele. Nesse filme, o protagonista, na verdade, é uma sobrevivente do clã Sawyer que teria sido chacinado por um grupo de vizinhos raivosos. A Heather, que é a mulher do Percy Jackson do filme. Muito bonita também, a Alexandra Daddario, eu acho. Heather é um nome que foi repetido também, porque a garota que não sobrevive no filme Nova Geração chamava Heather, mas elas não têm nada a ver, porque essa Heather é filha da Loretta e neta da Verna, que é irmã da Anne.
a mulher da voz de robô. E a Verna, ela adicionou um sobrenome quando ela se casou. Então ela é Verna Sawyer Carson. Ela meio que tomou essa decisão pra ir escondendo o sobrenome da família pra protegê-los desse ódio da galera. Então nesse caso, o Jedediah, que é o porra do Leatherface, e a Heather são primos. Inclusive tem uma hora que ela fala assim, não sei o que, primo, e passa a serra elétrica pra ele matar um cara, que é até engraçadinho. Eu preciso dizer que as máscaras desse filme são patéticas. Olha essa merda, parece um cosplay de máscara que você compra no mercado pra ir no carnaval. Muito ruim, puta que pariu. Nesse filme da vez, o subplot é talaricagem. Nesse filme, o Leatherface não é só um doidinho fazendo o que todos mandam, mas ele sim é um cabra que parece ter um pouco mais de inteligência e que busca efetivamente vingança pela sua família. E todas as máscaras do filme são muito mal feitas, como eu mencionei. Aqui ele parece ser queer novamente, porque citam que ele usa maquiagem e roupas femininas. Um policial até chama ele de frutinha, mas a gente não vê isso em tela, é só citado. Né, foda? Após saber de toda a tragédia que aconteceu com a sua família, a Heather automaticamente fica do lado deles, mesmo sabendo que eles cometeram várias barbaridades também. E ela vira uma vítima da autoridade local, o Burt, que jurou eliminar toda a família Sawyer Carson. A Alexandra, como eu falei, que é a Heather, ela tenta dar o sangue aqui, galera, mas realmente a personagem não é boa e o roteiro também não é lá aquelas coisas. Esse filme é um pouquinho fraco. E no fim, ela termina aceitando cuidar da casa, da mansão Sawyer Carson e do primo também, foda-se. Não tem muitas consequências pros atos de ninguém. A gente não consegue se apegar muito bem aos personagens também, porque eles são introduzidos de forma muito superficial. É com certeza outro filme já feito da franquia. Mas na minha memória ele era muito melhor, eu não sei porquê. Na minha memória ele era tão bom quanto o de 2003. Eu devo ter ficado hipnotizado pela calça de cintura baixa da Alexandra e não prestei muita atenção. Pô, não tem cadeirante, tem caroneiro. Inclusive o caroneiro passa a perna em geral. Tem a família, são só 2, os jovens são 4, tem o açougue, tem os artigos, tem a queerness, tem esse frutinha, tem um pouco de sexualização, não tem a cena do jantar de família, que foi uma puta oportunidade perdida. Eles podiam recriar essa cena com a Heather e o Leatherface, tipo, mostrando que eles continuaram fazendo isso. Seria muito zica, mas eles perderam essa oportunidade. Também não tem nem menção do velho, coitado. O próximo filme é Leatherface, de 2017. Esse filme aqui da lista foi o que eu mais vi próximo do lançamento. Segundo a Wikipedia, ele é pra ser um prequel do primeiro filme lá dos anos 70 e do 3D. Tipo, só esses dois. E o filme já começa refutando uma coisa da linha temporal dele, que seria que o Jed não nasceu com nenhuma deformação. Muito pelo contrário, ele parecia com o Júnior do Sandy Júnior. Então a gente tem inicialmente os componentes da família Verna, vó da Heather, o Drayton, o vovô e esse doidinho chamado Nubs. Alguns lugares dizem que o Nubs na verdade é o hitchhiker, o caroneiro. Ninguém tem relevância nenhuma, só a Verna. E foda-se. Daí aparece essa menina aqui, a Beth, que parece muito com a Alessa jovem, que vai ser o pivô de todo o caos entre a família Sawyer e a família que jurou destruir a família Sawyer. E esse filme aqui tem o plot mais maluco de todos. A gente é levado a acompanhar o menino Jed, que mudou de nome e foi para uma instituição mental de jovens. Daí o filme vai brincando com a nossa ingenuidade, porque a gente obviamente vai pensar que o Jed é esse cara grandão, cabeludo, meio lento das ideias, mas não, ele na verdade é um encrenqueiro líderzinho da turma, provando novamente que ele não tinha nenhuma condição diferente ao nascer, mas foi meio fruto do ambiente onde ele cresceu. E tem um cara pior que ele que não vai ter relevância nenhuma pra saga, porque o cara não é protagonista nem no próprio filme, aí é de fuder. Vocês achariam que eu tô louco se eu falasse que eu acredito que Lang, sendo o nome do responsável do hospital, poderia ser uma possível referência ao American Horror Story Asylum? Será que eu tô maluco? Ou vocês acreditam? Deixa nos comentários. Nesse filme a gente tem a explicação de por que a Verna, a avó da Heather, provavelmente se tornou Sawyer Carson, que foi o que eu falei pra vocês, para proteger a família e também para conseguir dinheiro pra ela comprar aquela casa muito foda no futuro, e também pra conseguir os filhos dela de volta utilizando formas ilícitas, ou seja, suborno. Os filhos dela teriam sido tirados pelo governo depois de uma rixa pessoal envolvendo a família da Alessa, que foi de vala. Por acaso, ela é parente do Burt Hartman, que é o cara lá que jurou destruir a todos. E sobre os atores famosos nesse filme aqui, a gente tem nada mais nada menos do que o Loras Tyrell, o meu personagem favorito de Game of Thrones, porque ele é um cavaleiro LGTB. Tem uma cena que eu preciso falar sobre. Vocês acreditariam que esses 3 animais de carga aqui conseguiram se esconder dentro de uma vaca
Tipo, uma pessoa se escondeu, ok, eu consigo comprar essa. Aconteceu no filme do Oscar DiCaprio, então deve ser plausível. Agora, 2 pessoas já seria meio paia. Agora, 3 tá de fudeção, não é possível. Lá pro final do filme, a gente finalmente descobre o porquê da máscara, que teria sido um tiro que o Jed tomou varado no rosto, corta sua boca de uma forma esteticamente muito interessante. Eu olhei alguns ferimentos de bala no Google, não recomendo que vocês façam isso, mas pareceu possível, mas não muito provável do jeito que ela foi feita, sei lá, achei meio fantasioso também. Um grande feito desse filme é que ele nos faz torcer para os vilões. Eles tentam pintar o Leatherface como carismático, palhaço da turma, um garoto doce que na verdade se faz de durão porque ele foi criado no sistema muito ruim, ai ai. Sendo que na verdade ele é um assassino, um açougueiro odioso, sem moral. E nesse filme eles botam esse contraponto de ter um cara mais detestável que ele para você gostar ainda mais dele, o que é paia. Eu acho que esse filme até tinha um potencial, tipo, essa ideia de fazer a infância dele, juventude, sei lá, que foi todo jogado fora e desperdiçado com cenas do casal antagonista que ninguém se importa nesse roteiro dele aí que tenta encher linguiça pra caralho. E tudo que é abordado é muito raso. O filme poderia ter se focado melhor nas relações da família e não só uma explicação simplista de como um garoto normal se torna o ícone Leatherface. Sem falar na bagunça gigantesca na timeline que ele provocou. Então com certeza, outro dos filmes já feitos. E um grande desperdício. Ah, e aqui também tem cena de SA. Esteja avisado. A gente não tem muitos dos elementos importantes aqui, né? Tipo, tem a família, tá? Tem o açougue, tá? Tem os artigos de osso. Queer, lá pro final ele parece passando batom, isso é o bastante? Não sei. E aqui o nome dele ainda é Jedediah ou Jackson, que é o nome dele de social, sei lá, que botaram nele no sistema. Não tem caroneiro. O jantar de família, na verdade, é a cena do aniversário dele, do começo, que não serve pra muita coisa, só pra mostrar, olha que família esquisita, galera. Até o velho que não faz praticamente nada, ele só tá ali, pelo menos foi mencionado dessa vez. E aqui também a Final Girl vai de Vasco. E agora vamos pro último filme da lista. Esse filme, ele logicamente foi feito pra conectar a história toda com as novas gerações. A gente tem um cast bem mais diverso, o que, como a gente já viu, já comentou, nunca foi uma questão pra franquia. Só tô pontuando isso, não quer dizer que isso deixa ela pior ou melhor. Depende muito de quem tá vendo. E o filme até faz piada com isso e também levanta alguns pontos mais sérios de forma bem superficial. Algo que é muito apreciado pelas novas gerações, mas visto com maus olhos por fãs que gostam da fidelidade nas adaptações. O famigerado lacração no mundo dos games. A história já começa meio sem pé em cabeça. Segundo a Wikipédia, seria uma continuação do filme original, aquele antigão, da Sally. E eles batem nessa tecla da Sally dizendo que ela foi a única sobrevivente. E que o culpado por trás da máscara nunca foi encontrado. E logo de começo a gente já descobre onde tá o Leatherface. Ele acabou vivendo num orfanato ali na cidade mesmo. E a Sally também acabou vivendo ali por perto. No primeiro sinal de que o Leatherface pode ter voltado à ativa, tem um orelha seca lá que mora num posto que avisa a Sally sobre quem ela tá procurando todos esses anos. Provavelmente isso aí veio daquela onda de antigos sobreviventes enfrentarem os seus nêmesis, que também aconteceu na franquia Halloween. Eu não sei se eu gosto muito disso, quer dizer, a primeira cena que a gente vê a Sally, ela tá abrindo um tipo de animal, e pelo que eu me lembro do primeiro filme, ela era super hippzona e não parecia gostar dessa história de abatedouro e não sei o que. Eu não sei se eu consigo ver ela dessa forma, tipo, seria uma descaracterização pra mim. E também preciso dizer que se esse filme tem um ponto alto, o que redime ele é isso, que as mortes são bem criativas. Isso sempre foi um ponto forte pra franquia, mas em alguns filmes ele deixa um pouco a desejar. Se você tiver atrás disso, talvez valha a pena dar uma conferida, mas fora isso, o filme ele é meio paia. A ambientação também é legal, se a gente for falar das coisas boas, e ele tem umas tomadas bem interessantes. Mas o roteiro e os personagens aí já descarrilhou. Sem falar que o grupo de jovens tá para ser um dos mais sem graça e sem carisma. Pior do que o anterior, que eu critiquei exatamente por causa disso, tá na mesma, eu acho. Enfrentando o Leatherface, a gente já teve um survivalista e um soldado que esteve no Vietnã, e agora a gente tem uma sobrevivente de tiroteio em escola. Definitivamente uma escolha bem interessante, já que esse assunto teve muita força nos Estados Unidos e no Brasil também. Mas ela parece ser apenas uma adolescente meio chata, de mal com a vida.
Você tá querendo que eu acredite que essa Polaroid novinha e folha sem nenhum risquinho, com esse efeito de sépia safado, é a foto que o caroneiro tirou no primeiro filme? Não tem nem cabimento isso daí. Outra coisa que é difícil de acreditar é que a Sally procurou o Leatherface por todos esses anos com toda a sua força, sendo que na verdade ele estava escondido num orfanato numa cidade abandonada. Tipo assim, ele não é uma pessoa que passa muito despercebida, sabe? Nenhuma criança viu esse cara gigantesco morando no orfanato. Nenhum adulto que vivia por ali em volta ouviu esse tipo de boato e foi pesquisar, olhar por si mesmo. Antes de todos eles irem embora da cidade, né? Já que é uma cidade fantasma. E quando eles foram embora, essa fofoca não se espalhou ali pela região. Um adulto imenso esquisito vivendo num orfanato. E ninguém sabia. Sério. Tudo isso me leva a acreditar que esse filme não estava muito preocupado em agradar os fãs, nem em homenagear a franquia. Mas talvez só trazer um personagem antigo pra irritar com uma nova geração. Eu devo dizer que eu achei bonitinho o Leatherface todo velhinho, cansadinho. E fiquei triste com a cena em que ele parece sentir muita falta da mulher que cuidava dele lá. Mas e a família? Como a gente viu em outros filmes da franquia, a família é muito importante. A Serra é a família. E tudo mais. Tipo, os Sawyer sempre foram um clã, tá ligado? Uma família forte e unida que trabalha junto pra encobrir um esquema de assassinatos. Sempre tinha diferentes membros da família fazendo parte, e eles simplesmente não são citados. A gente não sabe como que o Leatherface foi para lá e por que ele abandonou a família dele. Esse filme também traz pouquíssimos dos outros elementos chaves da franquia que eu botei naquela porra daquela tabela que eu fiz. E a ideia inicial dele, tipo, o start do filme já é um chute no saco. Influencers querendo trazer vida a uma cidade fantasma, trazendo um monte de jovem instagrameiro pra um eventozinho num ônibus de balada. Que porra é essa? Eu acho que tendo um pouquinho de esforço já dá pra entender quais são os elementos-chave e como utilizar eles pra trazer a franquia de volta à vida. Esse rolê do abatedouro, por exemplo, ele é muito importante. Junto com a família que trabalha unida e mesmo que todos sejam muito problemáticos e agressivos e detestáveis, eles simplesmente desconectaram o Leatherface de tudo isso e usaram a casca dele nessa história aqui que não tem nada a ver. Assim como aconteceu com o Pyramid Head. No Silent Hill 2, ele tinha muita força e um grande propósito, mas nos demais jogos que ele aparece, ele virou só um símbolo da franquia, uma coisa que atrai os fãs. Inclusive, eu acho que se esse filme não tivesse o nome Texas Chainsaw, ele poderia ser qualquer outro filme com um brucutu, um esquisito que ritualiza o corpo das vítimas, que seria a mesma coisa. Se a gente não avaliar ele como um filme do Texas Chainsaw, ele até que é um filme ok de slasher da nova geração, tá? Netflix, ok. Mas assim, como um filme da franquia, ele é tipo um dos mais fracos. No começo o Leatherface até aparece sem máscara, tipo, por que ele estaria vivendo sem máscara? E depois ele simplesmente bota a máscara de volta como se fosse um jaleco, foda-se. O que rola é que a mulher que cuida dele vai de base, então ele tira o rosto dela pra meio que assumir a sua identidade e mantê-la viva através dele. Mas por que é essa mulher? Quem que é ela? Por que essa mulher não podia ser uma Sawyer e trazer de volta esse nome da família? Ou pelo menos explicar, tipo, é porque quando a família perdeu o trabalho no açougue e tal, eles resolveram abrir um orfanato e poderia ter um subplot de eles usarem a carne das crianças, alguma coisa assim. Ou usar a carne de desconhecidos da estrada para alimentar o orfanato. E todas essas crianças teriam crescido e ido embora e terem consumido carne humana e nem iam saber. Isso seria bem tenebroso, eu acho que seria muito legal. Na parte que a garota ela tá explorando o orfanato, ela poderia encontrar, tipo, uma sala cheia de artigos de esqueleto de criança, sei lá, seria muito foda. Mas eles jogaram tudo isso no lixo, nunca aconteceu. Quando a Sally finalmente enfrenta o Leatherface velhinho, lá todo cansadinho, ai meu Deusinho, cuidadinho dele, ele não dá a mínima. Ele só olha pra ela, tipo, mais uma pra virar bacon. E ela tá igual o Oberyn Martell tentando vingar a irmã dele, falando: ai, diga o meu nome, diga que você sabe o que fez com os meus amigos, não sei o que. Fia, o bicho nem fala, ele nem sabe onde é que ele tá, ele nem não sabe nem quem é você. E ele realmente manda a véia de vala logo na próxima cena, não dura muito. O que eu achei uma surpresa interessante, tipo, eu achei isso mais legal e quebra de expectativa do que ela ter uma vingança grandiosa, coitadinha, mano. Imagina você planejar sua vingança por anos e daí o cara nem sabe quem você é. Enfim, a garota sobrevivente do tiroteio lá, ela meio que herda essa vingança da série depois de ouvir a história dela com uma frase impactante que não foi uma conversa nem de 10 minutos e decide acabar com isso de vez. Ela e a irmã dela, a Melody, tem um embate com esse bicho e no final até tem uma surpresinha. Legal.
só que não me deixa com vontade de assistir mais, ou de assistir de novo, ou nem de falar sobre esse filme como se fosse uma coisa importante. Esse filme é quase um AU, tipo, só pegaram o personagem e transporam ele pra outro lugar e foda-se. Não tem cadeirante, a família é literalmente um cara, só ele, foda-se. Os jovens são 4, não tem açougue, não tem artigos de osso direito. Se tiver, passa muito despercebido. Tem uma ceninha dele no espelho, olhando vestidos, passando maquiagem. Queer básico do básico. Isso até se perde no filme porque foda-se, sabe? Ninguém sabe quem é esse cara. O filme meio que espera que você já saiba a origem do Leatherface e que você tenha assistido o primeiro filme. Porque eles dão pouquíssimo contexto, ou nenhum. Não tem caroneiro, não tem sexualização, graças a Deus, porque os protagonistas são meio jovens. Não tem cena do jantar, não tem o velho, não tem porra nenhuma. E a sobrevivente é a Layla. Ou Lila. E foi isso, eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa minha pesquisa de campo. Com certeza foi uma boa ideia pro meu projeto, eu já notei várias coisas e consegui encorpar bastante o meu roteiro inicial, que no momento são apenas algumas ideias rabiscadas, soltas, mas vai virar alguma coisa, eu prometo. E o meu ranking final ficou assim. Em primeiro lugar, o filme antigo, em segundo lugar, o remake de 2003, em terceiro lugar, o filme Texas Chainsaw 3, dos anos 90 lá, aquele lá do Viggo Mortensen, e o resto tá na segunda linha aí, que eu não recomendo muito não. Eu espero que vocês tenham gostado, e tenham gostado que eu fiz uma tabelinha com todo um método científico de análise, que eu tirei do mais absoluto e profundo nada. Deixe nos comentários aí qual é o seu filme favorito, qual é o seu Leatherface favorito. O meu com certeza é o do primeiro filme pra sempre. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre o jogo, pode pedir nos comentários. É isso.